qual é o futuro do dólar americano? Olha, parece uma pergunta super técnica, né? Mas o valor dele afeta tudo. Tudo mesmo. Desde o preço daquele celular novo que vem de fora até o custo de uma viagem de férias. É uma força que está ali no nosso dia a dia. E é por isso que hoje a gente vai fundo nisso. Recebemos assim uma pilha de relatórios e projeções de algumas das maiores instituições financeiras do mundo. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, PIMCO, enfim, a lista é longa. E a nossa missão aqui é destilar o que esses especialistas estão prevendo para o índice do dólar, o famoso DXY, até 2028. Mas não é só listar números, né? O que a gente tem aqui é a história de um verdadeiro cabo de guerra. Exato. De um lado, você tem os fundamentos econômicos que, tipo uma maré lenta, parecem puxar o dólar para baixo. E do outro, eventos surpresa, como crises e reviravoltas políticas que podem gerar ondas gigantes e arrastar o dólar para cima contra todas as expectativas. Nossa tarefa hoje é mapear essa disputa, ver quem está com mais força. Perfeito. Então vamos começar pelo panorama geral. Se a gente juntar todas essas análises, qual é a aposta da maioria? Para onde o dólar está indo? Olha, o consenso é bem claro. A aposta dominante é numa trajetória de enfraquecimento gradual e moderado do dólar, até 2028. Gradual e moderado. Isso. Para dar uma ideia mais concreta, a mediana das projeções mostra o índice DXY caindo de um patamar que hoje flutua ali entre 98 e 103 para algo na casa de 92 a 96 em 2028. Entendi. Então a imagem é mais a de um pneu esvaziando lentamente do que um estouro. É um ajuste, não um colapso. Exatamente essa é a imagem. Mas uma coisa que me deixou curiosa nos materiais é que a confiança nessa previsão parece diminuir bastante com o tempo, não é? Você tocou no ponto central da incerteza. Para 2025, as previsões são bem próximas, sabe? Estão todas ali, agrupadas. Aham. Mas conforme a gente avança no tempo, o leque de possibilidades se abre de uma forma impressionante. Um dos relatórios usa um termo ótimo para isso: dispersão. Dispersão. Como a gente pode entender isso de um jeito simples? Pensa numa previsão do tempo. Prever a temperatura de amanhã é relativamente fácil. A maioria dos meteorologistas vai concordar. Certo. Agora, tenta prever a temperatura exata para esta mesma data daqui a 3 anos. Alguns vão dizer que vai ter uma onda de calor, outros uma mini era do gelo. Faz todo sentido. A divergência de opiniões é enorme. É isso. Essa dispersão é o tamanho da discordância entre os especialistas. E os relatórios mostram que, para o dólar, essa discordância quase dobra de 2025 para 2028. Nossa! É um mercado dizendo, em alto e bom som: olha, a gente acha que a tendência é de queda, mas honestamente qualquer coisa pode acontecer lá na frente. Ok, então a imagem é de um declínio lento, mas com um grande ponto de interrogação no final. Isso me leva à próxima pergunta. O que exatamente está furando esse pneu? Quais são as grandes forças por trás dessa perda de pressão? As fontes em conjunto pintam um retrato de 4 forças principais. A primeira e a mais imediata é a política monetária do Federal Reserve, o Banco Central americano. Certo. A expectativa geral é que o Fed comece ou continue um ciclo de cortes nas taxas de juros. Só para a gente deixar claro, quando se fala em cortar as taxas de juros, na prática isso significa que guardar dinheiro em dólar passa a render menos, certo? Exatamente. O prêmio por investir nos Estados Unidos diminui. Você torna a sua moeda menos rentável para o investidor global, que vai procurar retornos melhores em outros lugares. Entendi. E o Morgan Stanley leva isso tão a sério que chega a atribuir um peso de 40% a esse único fator. É o principal motor da história no curto prazo. 40%? É muita coisa. Qual é a segunda força? A segunda é algo mais estrutural: a situação fiscal dos Estados Unidos. Os economistas usam um termo para isso, os déficits gêmeos. Que é o nome que soa complicado, mas a ideia por trás é até que simples, não é? Sim, super simples. Pensa nas finanças de uma casa. A família não só gasta muito mais do que ganha todo mês. Esse é o déficit orçamentário. Perfeito. Como também compra muito mais coisas da vizinhança do que vende para ela. E esse é o déficit comercial. É isso. Para fechar as contas, essa família precisa pegar dinheiro emprestado dos vizinhos.
No começo, tudo bem, mas a longo prazo, se a dívida só cresce, a confiança na moeda daquela casa começa a ser questionada. E isso pressiona o valor dela para baixo. Mas espera um pouco. Os Estados Unidos têm déficits gêmeos há décadas. Lembre de ouvir sobre isso na faculdade. Por que os relatórios estão apontando para isso como um fator de peso agora? O que mudou? Ótima pergunta. O que mudou foi a escala e a trajetória. Os déficits atuais, como porcentagem da economia, estão em níveis raramente vistos fora de grandes guerras ou recessões profundas. Ah, então é a dimensão do problema. E a dimensão. Os relatórios da PINCO, por exemplo, destacam que a sustentabilidade dessa dívida está se tornando um tema de debate cada vez mais sério. Não é mais um problema teórico lá no futuro. Está virando uma preocupação presente. Entendido. A conta está ficando grande demais para ser ignorada. E a terceira força? A terceira é a recuperação global relativa. As projeções mostram o crescimento dos Estados Unidos moderando para algo em torno de 2%, enquanto regiões como a Ásia emergente continuam resilientes, crescendo na casa de 4% a 5%. E a Europa se recuperando? Isso. O capital é como água. Ele flui para onde encontra mais oportunidades. Com o resto do mundo crescendo mais, parte do dinheiro que iria para os Estados Unidos acaba sendo desviado. Faz sentido. E por último, tem aquele fator mais de longo prazo, quase filosófico, a tal da desdolarização. Exato. E é fundamental entender o que isso significa. Não é que o dólar vai deixar de ser a moeda mais importante do mundo amanhã. Não é um colapso. De jeito nenhum. É uma tendência gradual, um movimento lento de países, especialmente o bloco dos BRICS Plus, buscando usar menos o dólar em suas reservas e no comércio entre si. E a tecnologia acelera isso, imagino. As fontes mencionam as moedas digitais de bancos centrais, as CBDCs. Sim, elas podem no futuro criar trilhos financeiros que não passam por Nova York. Facilitam transações diretas entre, Brasil e China, sem precisar converter real para dólar e depois dólar para yuan. Sei. Mas todas as fontes são muito claras. Isso é uma pressão de fundo, uma força tectônica de longo prazo. Não é o que vai derrubar o dólar em 2026. Ok, o cenário base está claro. Temos juros menores, contas públicas preocupantes e uma lenta mudança estrutural. Mas é aqui que a história fica com mais suspense, né? Porque apesar de tudo isso, os relatórios dedicam páginas e páginas aos riscos que poderiam virar o jogo. É a contranarrativa, e ela é poderosa. O principal argumento para um dólar forte é o seu status paradoxal de porto seguro. Nossa, isso é um paradoxo incrível. Quer dizer que o caos global, uma recessão profunda ou até uma guerra, na verdade fortalece o dólar? É totalmente contraintuitivo. Totalmente. Mas é o que acontece. Em tempos de pânico, de incerteza extrema, investidores de todo o mundo não querem arriscar. Eles querem segurança. E por hábito, por história, eles correm para comprar ativos dos Estados Unidos. Títulos do Tesouro, principalmente. Isso. E essa corrida desesperada por segurança cria uma demanda gigante por dólares, e o preço sobe. Então, quanto pior o noticiário global, melhor para o dólar. Exatamente. Uma das matrizes de risco do JP Morgan é muito visual sobre isso. Eles dão uma probabilidade baixa a uma guerra em grande escala, algo como 10, 15%. Ok. Mas, se acontecesse, o impacto projetado é massivo. Um fortalecimento de 15 a 20 pontos no DXY, isso anularia anos daquela tendência de queda que a gente falou. É um verdadeiro cisne negro. E imagino que esse não seja o único fator imprevisível na mesa. Os relatórios falam muito da política interna americana. Sim, especialmente a possibilidade de novas e amplas tarifas comerciais, um fator que alguns analistas apelidaram de Trumponomics, embora não seja exclusivo de um único político, claro. E qual é a lógica? Como que tarifas fortalecem o dólar? A lógica é dupla e é fascinante. Por um lado, tarifas sobre produtos importados aumentam os preços dentro dos Estados Unidos, geram inflação. Certo. E para combater essa inflação, o Fed pode ser forçado a manter os juros altos por mais tempo. E juros altos são bons para o dólar. Ok, esse é um caminho. E o outro?
O outro é que uma guerra comercial poderia gerar tanta instabilidade na economia global que ativaria aquele modo porto seguro que a gente acabou de discutir. Então, por dois caminhos totalmente diferentes, O resultado final poderia ser o mesmo. um dólar mais forte. Fascinante. E existe um terceiro cenário de alta que é menos dramático e mais otimista? Sim, que é simplesmente a economia americana superando as expectativas mais uma vez. Essa é a visão de instituições como o Citi. A aposta é que a resiliência dos Estados Unidos pode surpreender. A BlackRock, por exemplo, levanta uma hipótese. E se os ganhos de produtividade da inteligência artificial vierem mais rápido que o esperado? Isso poderia turbinar o crescimento americano? Exato. E atrair capital, dando suporte ao dólar. Ok, já entendemos o cabo de guerra. De um lado, a maré baixando. Do outro, o risco de ondas gigantes. Mas vamos trazer isso para a realidade. E daí? Por que a gente deveria se importar se o DXY está em 92 ou 102? Essa é a pergunta de $1 milhão, literalmente. As fontes traduzem isso em consequências bem práticas. Para um gestor de portfólio, por exemplo, o cenário de dólar fraco é um sinal verde para se expor a outros mercados. Mercados emergentes, commodities. Isso, ações de mercados emergentes, ouro, petróleo, empresas europeias e asiáticas. A recomendação geral é: diversifique para além de ativos puramente americanos. E para as grandes empresas, o impacto é direto no balanço, certo? Na veia. Pensa numa gigante de tecnologia americana que vende muito na Europa. Se o dólar enfraquece, cada euro que ela fatura lá fora, quando convertido, vira mais dólares no balanço. O lucro aumenta. Aumenta. Agora o contrário. Uma montadora alemã que vende carros nos Estados Unidos. Para ela, o efeito é oposto. Os dólares que ela ganha aqui valerão menos quando convertidos para euros. Ou seja, o poder de compra do dólar no mundo muda. Cria vencedores e perdedores. Para quem está no Brasil e sonha em viajar, um dólar mais fraco é uma ótima notícia. Mas para um agricultor que exporta soja e recebe em dólar, a notícia não é tão boa. Afeta todo mundo, de um jeito ou de outro. Então, o que fica claro é mesmo essa imagem do cabo de guerra. De um lado, fundamentos econômicos sólidos, como juros e déficits, puxando o dólar para baixo de forma lenta. E do outro, forças imprevisíveis e poderosas, como geopolítica e instabilidade, que podem puxá-lo para cima a qualquer momento e de forma bem abrupta. A imagem é de uma maré baixando lentamente, mas com o risco constante de ondas grandes e inesperadas. Perfeita imagem. E para fechar, tem alguma ideia final, algo que talvez os próprios relatórios tratem como um ponto cego? Tem sim. É uma reflexão provocativa que aparece nas entrelinhas de várias análises. A maioria dos modelos foca em economia e política, os fatores conhecidos que a gente discutiu. Mas um ponto cego coletivo pode ser a nossa subestimação da velocidade da mudança tecnológica. Você está falando de novo das moedas digitais e dos sistemas de pagamento em blockchain. Exatamente. Hoje essa discussão parece abstrata, meio acadêmica, distante. Mas a questão que fica no ar não é apenas qual será o preço do dólar em 2028. Tem uma pergunta mais profunda. Sim, talvez a pergunta mais profunda seja: qual será o papel do dólar em um sistema financeiro que pode ser radicalmente diferente daqui a alguns anos? A disputa não é só pelo valor, mas pelo futuro da própria arquitetura financeira global. E a resposta para essa segunda pergunta pode ser muito mais transformadora do que uma simples flutuação de alguns pontos percentuais no valor do dólar. Pode mudar as regras do jogo. É nisso que vale a pena pensar.